Olá, tudo bem com vocês? Uma das coisas que eu penso muito é sobre as nuances que envolvem a arte de ler. E para mim, uma das coisas mais lindas que tem na leitura é esse encontro entre nós e o texto. O que ele diz, como nos impacta a nós e a nossa compreensão do mundo e do outro. Não precisa de tantas teorias para isso. Um leitor comum, ele pode desfrutar dessa experiência. E nesse sentido, quando as teorias chegam, elas precisam trazer vivacidade para o texto. Elas não podem sufocá-lo, precisa clarear o texto, precisa abrir espaço para que ele cresça em termos de sentido e em conceitos que permitam interpretações novas. Lígia Fagundes Telles dizia que escrever é lutar contra os seus medos, uma profissão, mas também um destino. E o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre essa que é uma das grandes escritoras brasileiras, Lígia Fagundes Telles. Pensar um pouquinho sobre a sua história e trajetória, curiosidades da sua vida e falar sobre o Leia Lígia, que faz parte do meu projeto de leitura na internet e do meu clube do livro que eu criei e medio, que é o Labaredas. Vamos lá? A Lígia Fagundes Telles nasceu Lígia de Azevedo Fagundes em 19 de abril de 1918 em São Paulo e ela faleceu em 2022, no dia 13 de abril. Ela passou a maior parte da infância dela no interior de São Paulo porque o pai dela era procurador e promotor público. A mãe da Lígia tinha o apelido de Zazita e era pianista, mas ela não prosseguiu na carreira para cuidar da família e dos afazeres domésticos. O pai de Lígia era um jogador e ele gostava muito de levar a Lígia com ele para os cassinos. Ele dizia que era para dar sorte, mas segundo a própria Lígia, ele perdia muito. Em 1936, os pais da Lígia, eles se separam e ela vai morar com a mãe em São Paulo. Ao longo da carreira, a Lígia ela ficou conhecida por ter uma escrita engajada. Inclusive, essa é uma das características que eu mais admiro na autora. Ela tinha muito compromisso com a literatura e com a sociedade e com o mundo que ela representava nas suas obras. E a sociedade brasileira sempre, desfrutou de muitos problemas e complexidades. A Lígia nunca ignorou essas complexidades e esses problemas sociais. Antes disso, As Meninas, por exemplo, que é um dos seus romances mais aclamados, inclusive foi por As Meninas que eu ingressei nas obras de Lígia Fagundes Telles, foi o primeiro livro dela que eu li e eu já comecei gostando muito. Ele foi publicado em 1973, em pleno regime militar, num período de forte censura, e As Meninas foi um romance que acabou passando por essa censura. A Lígia pôde comemorar, pôde abrir seu vinho. Ela disse que foi o vinho mais gostoso que ela tomou na vida, quando ela pôde comemorar então que As Meninas seria publicado. Segundo Lígia também, o seu marido na época, o Paulo Emílio Salles, ele disse que o censor tinha achado o livro muito chato e por isso ele acabou liberando a obra. Afinal, o título era As Meninas, o que haveria de mais num título como esse? A censura ela atuava com muito rigor em formas artísticas, como a música, por exemplo, que tinha um cunho mais popular. As Meninas contêm a descrição de uma cena de tortura, que inclusive a Lígia recebeu pelo correio. E ela acabou inserindo no romance essa descrição, essa cena de tortura, e o livro passou pela censura mesmo assim, com uma denúncia muito séria do que estava acontecendo no Brasil desse período. Em 1938, ela publicou o seu primeiro livro de contos, eram 12, e se chamava Porão e Sobrado. Esse primeiro livro da Lígia já recebeu críticas muito importantes, que saíram na orelha do segundo livro de contos da Lígia, que se chamou Praia Viva, publicado em 1944. Sobre o primeiro livro, o Érico Veríssimo, ele teria dito: confesso que fiquei decepcionado porque esperei encontrar um livro cacete de principiante e, em vez disso, encontro páginas deliciosas de alguém que me fez exclamar interiormente: temos ficcionista pela frente.
Então, o Érico já gostou muito do livro da Lígia. Esse é um texto que está na apresentação do professor Newton Rezende para esse dossiê chamado Pelo Sonho é que Vamos, dossiê Lígia Fagundes Telles, organizado pelo próprio professor Newton Rezende e por Eliana Bueno Ribeiro. E aqui tem várias curiosidades acerca da obra da Lígia, de pessoas que conviveram com a Lígia, artigos que também debatem e analisam aspectos da obra ligiana. E é um livro maravilhoso e que eu usei para embasar várias das minhas falas aqui nesse vídeo. E o Érico Veríssimo, inclusive, que é um dos meus escritores favoritos, vai se tornar um grande amigo da Lígia. Eu digo que o Érico Veríssimo é um dos meus escritores favoritos e eu quero contar mais sobre a minha relação com a obra do Érico Veríssimo aqui no canal, mas ele foi um escritor que eu li desde do início da minha adolescência, dá para se dizer. Então eu pude ter acesso a escolas públicas com bibliotecas maravilhosas e que tinham as obras do Érico Veríssimo no seu acervo. Então eu fui lendo e eu considero ele assim um autor que me transformou e que me trouxe muito para esse mundo da literatura. Ele também se tornou amigo da Lígia, né? E tem uma carta que eu acho maravilhosa, que a Lígia escreve pro Érico quando ela ainda era muito jovem e eles ainda não eram tão amigos, né? Ela queria publicar o seu segundo livro e nessa carta ela já demonstra bom humor, elegância, muita sagacidade em se comunicar com o Érico. E o Érico, ele já era um escritor muito reconhecido, né? Inclusive ela comenta o livro dele, que provavelmente tinha sido o último publicado, que se chama Saga. Ela diz o seguinte: li Saga e continuo gostando mais do distante música ao longe. Achei Saga um pouco postiço. O senhor já esteve no front? Ela dava uma pegada no pé ali do Érico legal nessa carta. E ela também vai contar para ele nessa carta que ela tem um novo livro de contos prontinho, que mandou pro editor, mas o editor, ele encasquetou que ele ia usar uma foto da própria Lígia no livro. E ela disse que achava ridícula a ideia, que uma foto dela não tinha nada a ver com os contos que ela estava escrevendo. E ela acabou se desentendendo com o editor, sugeriu que ele colocasse então o retrato da avó dele no livro. E ele resolveu que não ia mais falar com ela. E ela acabou tendo que pegar o livro dela de volta e guardar na gaveta. Essa é uma história que eu adoro. Inclusive a íntegra dessa carta, ela tá no acervo do Instituto Moreira Salles. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês terem esse prazer de ler essa carta da Lígia. Porão e Sobrado, e bem como Praia Viva, então foram seus 2 primeiros livros de contos que vieram assinados com o nome Lígia Fagundes, sem o Y ainda. Esses 2 livros não vieram a ser reeditados. A Lígia, ela sempre foi uma escritora muito exigente, muito atenta à crítica dos seus livros, a crítica externa, mas também a crítica interna. E ela acabou considerando essas 2 primeiras obras juvenilidades, como ela chamava e como seus críticos chamavam. Embora, né, sejam obras que receberam muitos elogios e que certamente já demonstravam que grande escritora Lígia Fagundes Telles já era e seria, né? Então o nome Lígia Fagundes Telles veio com o casamento com o Gofredo da Silva Telles, que foi seu professor no curso de Direito no Largo de São Francisco, na USP. A Lígia ingressou no curso de Direito em 1941. Ela era uma das 6 mulheres, junto com Hilda Ilst, que se tornou sua amiga da vida inteira, numa turma de 100 homens. Imaginemos o que essas mulheres passaram, né? O nome Lígia Fagundes Telles com Y e o sobrenome de seu primeiro marido saiu então no 3º livro da Lígia. Ela conta que por que ela começou a usar o nome Lígia com Y. Em 1941, ela foi fazer uma visita na prisão para o Monteiro Lobato. Ele estava preso por causa de críticas que ele havia feito ao regime do Getúlio Vargas. E quando o Monteiro Lobato ele foi escrever o nome da Lígia, provavelmente numa dedicatória, ele pediu se era com I ou com Y. E aí ela disse que escrevia com I porque achava mais fácil, mas que a sua mãe preferia que fosse escrito com Y. O Lobato então disse para Lígia que a mãe dela estava correta, que desconfiasse das facilidades e que o Y, junto com o G, fortaleceria o nome dela, daria 2 pernas com o qual as andanças seriam melhoradas.
Eu acho essa história muito incrível, porque a Lígia, ela é uma contadora de histórias, né? Uma narradora maravilhosa e fala sério. Só por essas curiosidades, eu acho que vocês tinham que se inscrever aqui no meu canal, deixar a curtida e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acham que vai gostar aqui do meu trabalho no YouTube. Ciranda de Pedra, então, é considerado um marco na literatura ligiana. Foi publicado em 1954 e se tornou um marco da maturidade literária da autora, segundo vários críticos como Antônio Cândido. Tanto que no Leia Lígia, que eu estou organizando e mediando no Clube Labaredas, é o primeiro livro que estamos lendo e o encontro, inclusive, está marcado para o dia 5 de fevereiro, que é hoje, né, a data que esse vídeo vai ao ar. E se você quiser participar das leituras de Lígia Fagundes Telles, eu vou deixar aqui na descrição informações sobre o clube. O Clube Labaredas é um clube aberto e temos feito leituras maravilhosas. Vocês podem vir para o nosso grupinho. A Lígia escreveu ao longo da sua vida, que pelo menos por uns 80 anos, né? E construiu uma obra muito sólida. Ela viveu grande parte da história brasileira, né, ao longo do século XX, boa parte do século XXI, observou muito a realidade social do país e nessa obra dela, uma obra muito sólida, a gente pretende ler no Labaredas os livros vivos da Lígia, aqueles que continuam em catálogo. E são 4 livros de memória e ficção, ou crônicas, 5 livros de contos e 4 romances. São textos reconhecidos pelo seu valor literário, os títulos da Lígia. Nossa, eu sou apaixonada pelos títulos da Lígia, não sou só eu, né? Se comenta muito sobre a criatividade, sobre o poder dos títulos que ela conseguiu conferir aos seus livros. E é uma parte muito importante da criação literária, né? Por exemplo, alguns dos meus preferidos: Antes do Baile Verde, A Estrutura da Bolha de Sabão, A Disciplina do Amor, As Horas Nuas, Durante aquele Estranho Chá. São tantos títulos que já começam nos seduzindo, né? E quem nunca escolheu uma obra pelo título, né? Ou pela capa? É muito fácil escolher ler Lígia por causa dos títulos maravilhosos que ela tem. Lígia, então, é essa escritora que nos mostra, através da sua narrativa, ela dá corpo aos personagens, ela põe luz às cenas cotidianas que acabam nos assustando, né? Porque ao mesmo tempo que foca a luz num lugar, percebemos a escuridão que paira ao redor, né? Daquele foco de luz. E a obra dela perpassa várias temáticas que envolvem a política, a morte, o terror, o erótico, as relações humanas, o cotidiano mesmo em sua complexidade. O universo ligiano, ele é repleto de elementos que a gente vai reconhecendo com o tempo e, além disso, tem muitas charadas na obra dela. Ela confia muito na habilidade do leitor comum em desvendar o seu texto. Somos tidos como cúmplices de sua literatura. Ela falou que considerava os leitores no seu projeto literário e eu acho isso uma característica absurdamente positiva da obra da Lígia Fagundes Telles. Eu gosto dos escritores que respeitam a inteligência dos seus leitores. Por exemplo, As Horas Nuas é uma paródia que ela fez das obras anteriores, que foi o último romance escrito pela autora. E ele destoa muito dos anteriores. O Caio Fernando Abreu teria, quando leu o livro, ele teria exclamado que a grande dama da literatura enlouqueceu. Porque a Lígia tem uma escrita muito límpida, muito enxuta. E essa obra destoa das demais. E já fazendo um jogo com seus leitores, né? As Horas Nuas é um livro que tem charadas importantes e que é preciso conhecer as obras anteriores dela para conseguir decifrar. É por essas e muitas outras que eu acho maravilhoso, instigante e em alguma medida assustador ler Lígia Fagundes Telles. Ela escreveu muitos contos, romances, é considerada então uma das grandes contistas brasileiras. E quando eu falo uma das grandes contistas, eu não estou falando entre mulheres, eu estou falando uma das grandes contistas da nossa literatura, junto com Machado de Assis, por exemplo. E foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura em 2016. É essa escritora com muita sensibilidade, com muita sagacidade. Os textos, eles são construídos com base em detalhes, com indícios, com pistas e vestígios
que a gente vai descobrindo durante a leitura se pode confiar ou não na pena da Lígia Fagundes Telles. Eu espero que eu tenha motivado todos vocês a ler Lígia Fagundes Telles, essa escritora maravilhosa. E se quiserem ler com companhia, venham pro Clube Labaredas. Se vocês gostaram desse vídeo, me contem nos comentários qual característica sobre a obra da Lígia e sobre a Lígia que vocês acharam mais interessantes. Me contem o que mais vocês sabem sobre Lígia Fagundes Telles. Se vocês já conheceram algum conto dela, algum romance, alguma obra que seja algo que impactou a vida de vocês. Certamente, se você já leu algum conto da Lígia, você saiu marcado. E era isso por hoje. Eu agradeço muito a companhia nesse vídeo e até o próximo.